Vamos lá, let's go. Bom, é o seguinte, pessoal. Na última aula, a gente viu ali alguns dos question words que faltavam, né, para a gente ver. A gente aprendeu a falar de quem e quem, né, a fazer perguntas assim, sobre de quem é alguma coisa ou quem é tal pessoa e tudo mais. E aí, juntamente com essa questão de aprender a perguntar sobre de quem é isso, de quem é aquilo, a gente foi também e entrou dentro dos casos possessivos, né? A gente aprendeu a falar, esse é o livro do meu irmão, esse é o carro da minha tia, né? Então a gente aprendeu a falar esse caso de posse, quando algo é de alguém, como é que a gente fala isso em inglês, né? E também aprendemos sobre os pronomes possessivos, que é como é que a gente fala, isso aqui é meu, não, isso aqui é seu, não, aquela casa é nossa, aquela casa é deles. Então, aprendemos esses pronomes na última aula, tá? E aí, hoje, a gente vai falar especificamente ainda de posse, mas vamos falar do verbo que a gente usa para falar quando a gente tem alguma coisa em inglês. Né? Que verbo é esse? Como é que é o verbo ter em inglês? Quem sabe? Have. É o verbo have, tá? O verbo to have, tá? Significa ter em inglês. Só que, prestem atenção, esse ter é o ter relacionado à posse, beleza? Então, quando eu quero falar que eu tenho uma casa, I have a house. Beleza, eu tenho, tá? Agora, se eu quero falar assim, na frente da minha casa tem uma padaria, não é mais posse, né? Aí entendam que é um outro ter. É o ter que a gente chama de ter no sentido de haver ou existir, né? Então, aqui é um outro ter, beleza? Que a gente vai aprender também. Então, vamos entender que o have é o ter, porém, é o ter de posse. Fechou? E aí, beleza. Por que a gente vai aprender o have numa aula só dele? Porque ele tem umas características interessantes, e aí eu vou adicionar outros tópicos nessa aula aqui também, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa é questão de tradução mesmo, tá? Bem simples. Então, have é ter, e se eu quero falar que eu tenho qualquer coisa, eu vou falar I have, e esse qualquer coisa, né? Então, por exemplo, eu tenho uma... Como eu falei, né? Eu tenho uma casa, eu vou falar I have a house, tá? E aí, reparem que já vai entrar aqui, tá? Um novo elemento nessa frase, que é esse azinho aqui do inglês, tá? Toda vez que a gente fala que a gente tem uma coisa, a gente tem algumas coisas, a gente tem, sei lá, eu tenho um celular, né? Em português a gente usa esse um, né? E reparem que esse um não significa que é um de número, é um que a gente chama de artigo, né? Eu tenho uma casa. Eu não quis dizer que eu tenho somente uma casa. Quer dizer que eu tenho uma casa qualquer, uma casa. Então eu tenho uma casa. Esse uma é artigo, tá? E na grande maioria das vezes que a gente fala que tem coisas, a gente usa esses artigos. Então, no meio da brincadeira aqui do have, a gente vai aprender também como usar esses artigos. Mas primeiro vamos criar algumas frases, tá? Então, alguém fala para mim aí alguma coisa que você tenha. Tenta falar para mim em inglês aí. O que você tem? Você tem um cachorro, um gato, um papagaio, um periquito? O que você tem? Você tem cabelo longo, cabelo curto? O que você tem? Fala aí para mim. I have a pen. You have a pen. Muito bem. Very good. I have a pen. Ela tem uma caneta. E aí, quem mais tem alguma coisa? Fala para mim. O que vocês têm aí? Fala aí, perto de vocês. A Valéria falou que tem uma caneta. E aí, quem mais tem o quê? Vamos lá. Vamos, meu povo. I have a pencil. Boa, boa. O Anderson botou aí, ó. I have a pencil. A Amanda colocou aqui nos comentários. Cadê? I have a dog, não foi? Isso, I have a dog. I have a dog. E aí, quem mais tem o quê aí? Quem mais tem o quê aí? Cadê? Jéssica falou que vai sair entrar de novo. Já tá bom aí o som, Jéssica? A Jéssica falou I have a car. I have a car. Beleza.
Alguém tem um guarda-chuva aí? Como é que fala eu tenho um guarda-chuva? Quem sabe I falar have a essa? car. Boa, I have a car. Foi Jefferson que falou, né? Yes. Boa, Jefferson, I have a car também. E quem tem um guarda-chuva? Quem sabe como é que é guarda-chuva? Umbrella. Umbrella. Como é que fala eu tenho um guarda-chuva? I have umbrella. Agora, repara que é o seguinte, ó. Eu mudei o artigo. Repararam aqui? Eu usei I have an umbrella. An umbrella. Alguém sabe me dizer por que eu botei isso aqui em vez de botar o A? Porque tem a consoante. Ou vogal, desculpa. Exatamente, porque umbrella, de todos esses exemplos que a gente teve aqui, tá? Coincidentemente, todos começavam com consoante, né? Só umbrella começou com som de vogal. E aí, pessoal, todas as vezes que a gente vai usar um artigo antes de uma palavra que tem som de vogal, a gente precisa usar an, tá? Então, quando eu quero falar esse uma, mas não é o número, é o artigo, tá? Eu tenho que entender isso, tá? Então, ó, vou colocar aqui, ó, artigos indefinidos. Eu uso a antes de palavras que começam com som de consoante. Eu uso an antes de palavras que começam com som de vogal, tá? E aí, repara que é o seguinte. Antes de palavras que começam a começarem. Repara o seguinte. Eu coloquei aqui, pessoal, vou até colocar aqui, ó, sublinhado, que as palavras começam com som de consoante, com som de vogal. Por que eu estou falando com som? Porque o que acontece é o seguinte, aqui, por exemplo, tá? House. O H, para a palavra house, ele começa com som de vogal, de consoante. É o som do R, né? House, tá? Porém, se eu quero falar assim, ó, é uma honra estar aqui, é uma honra. A frase é uma honra, eu vou falar assim, ó, it is an honor, tá? E aí reparem que a palavra honra em inglês, a gente fala honor. Ou seja, eu tenho um H aqui que não tem som. Se não tem som, significa que a palavra honor começa com som de vogal. Então, por isso, eu tive que usar o an. Ficou claro isso, pessoal? Beleza? Eu posso falar assim, ó, eu chego aí em 1 hora. Por mais que esse 1 hora seja um número, mas eu posso usar também o artigo para falar 1 hora. E aí eu vou falar assim, ó, in an hour. In an hour, em 1 hora. In an hour. Por quê? Porque hour tem H, porém esse H também não tem som. Então, ó, eu começo com som de vogal, preciso usar o an antes. Beleza? Até aqui tudo bem? Deu para entender essa parte do artigo, pessoal? Sim. Beleza. O que a gente vai fazer agora? Bem simples. Vamos praticar o top 5 com frases que tenham o have. Então, vamos pegar aqui, ó, I have a pen. Vou pegar a frase aqui da Valéria e a gente vai praticar o top 5 com ela. O que é praticar o top 5? Tem pessoas que chegaram em aulas posteriores e não pegaram essa nomenclatura que eu uso ainda, né? O top 5, eu falo que são o quê? São as 5 frases que a gente precisa dominar a estrutura. A gente precisa aprender a construir essas 5 tipos de frases. Se a gente conseguir aprender a construir esses 5 tipos de frases nos principais tempos verbais do inglês, né, com os principais verbos, a gente tem 70%, 80% do caminho andado para ficar fluente. E aí, quais são essas 5 frases? A frase afirmativa. Eita, fiz besteira.
Essas 5 frases. A frase afirmativa, que é a frase simples que a gente acabou de criar. I have a pen. Né? A gente tem o quê? A gente tem um sujeito, a gente tem o verbo have e o complemento, uma caneta. Beleza. Como é que eu nego essa frase agora? Como é que eu nego uma frase no presente, pessoal? Como é que eu falaria eu não tenho uma caneta? I don't have a pen. Opa, tu comeu o verbo. I don't have a pen. Aí, I don't have a pen. I don't have a pen. Lembrando que, como a gente está falando assim bem lentamente, esse T até está sendo pronunciado, mas num diálogo natural do dia a dia, esse T aqui nem aparece, tá? I don't have a pen. I don't have a pen. Beleza? Não pronunciamos esse T num diálogo normal, natural, tá? I don't have a pen. Beleza? Beleza. Como é que você me perguntaria se eu tenho uma caneta? Do you have a pen? Do you have a pen? Do you have a pen? Então, o que a gente fez? Primeiro eu troquei o I para you, né? Para ficar uma pergunta para outra pessoa, né? Não ficar uma pergunta para você mesmo. E aí, vamos lembrar que a gente coloca o do na frente da pergunta, né? Do you have a pen? E aí, pessoal, qual é a quarta frase do nosso top 5? É a frase interrogativa negativa, que é aquela famosa pergunta: tu não tem uma caneta? Por que tu não pode me emprestar, então? Tu não tem uma caneta? Então, é uma pergunta que a gente começa negando, né? Mas ela tem o mesmo sentido. Tu não tem uma caneta? Ah, tem sim, tem uma caneta. Como é que a gente faz essa pergunta? Tu não tem uma caneta? Você não tem uma caneta? It's difficult. Alguém ajuda a Valéria aí, pessoal, que a Valéria é a primeira aula dela hoje. Don't you have a pen? Obrigado, thank you. Don't you have a pen? Don't you? Lembra daquela música? Don't you wish your girlfriend was hot like me? Lembra dessa, vocês? Don't you? Vai lembrar dessa música, don't you? Aí você nunca vai esquecer como é que faz uma interrogativa negativa, beleza? Don't you, tá? E aí, qual é a quarta estrutura que a gente precisa aprender? Quarto tipo de frase que a gente precisa aprender a construir? São perguntas com os famosos question words, que a gente aprendeu nas nossas últimas duas aulas. Aprendemos os question words, como criar perguntas com eles. Então, vamos supor aqui, pessoal, que eu não sei que essa pessoa tem uma caneta na mão. Aí eu quero perguntar, o que você tem? Como é que eu faço essa pergunta? O que você tem? What do you? Não. Vai, continua, Raíza. Calma. Primeiro porque é what do you? O que você tem? Cadê o ter? Então, não sei. É o verbo que a gente está aqui, ó. Have it. What do you have? O que você tem? What do you have? Tá? E aí, num diálogo natural, esse T do what vai sumir e vai ficar what do you have? What do you have? What do you have? What do you have? Isso aí, What do Jess. you have? What do you have? What do you have? O que você tem? What do you have? Tá? Beleza. Então, já temos aqui, ó, o primeiro top 5 do dia aqui. I have a pen. Repete daí, pessoal, mas não precisa ligar o microfone, tá? Vocês podem repetir só para pronunciar, para praticar, mas pode ficar de microfone desligado. Repete daí. I have a pen. I have a pen. I don't have a pen. I don't have a pen. Do you have a pen? Do you have a pen? Don't you have a pen? Don't you have a pen? What do you have? What do you have? Caraca, vou deixar só o Jefferson agora do microfone, hein? Jefferson mandou, hein? Bate a palminha pro Jefferson aí, pessoal, na tela, que ficou legal, hein? Jefferson mandou, hein? Show de bola, show de bola. Bom, vamos lá. Ó, vou pegar outra aqui, pessoal. I have an umbrella. Eu tenho um guarda-chuva, tá? Tá aqui, ó. Deixa eu tirar esse aqui, ó. Afirmativo. I have an umbrella. Eu tenho um guarda-chuva. Quem pode me falar como é que fica a negativa? Eu não tenho um guarda-chuva. I don't have a umbrella. I don't have an umbrella.
I don't have an umbrella. Pergunta para mim alguém aí se eu tenho guarda-chuva. Do you have an umbrella? Agora fala de novo, Raíza, só que faz uma pergunta para mim, uma pergunta mesmo, que entonação. Você tem um guarda-chuva? Don't you... Calma aí. Don't you an umbrella? Não, agora é eu have. a pergunta normal. Do you have an umbrella? Repeat. Verdade. Do you have an umbrella? Isso aí. Eu não tenho, tá? Porque o meu eu botei para secar aqui na sacada do meu apartamento, ele voou, acredita? Meu guarda-chuva, carão, fiquei tristão. Quase chorei. Vamos lá. Agora, como é que pergunta assim, ó? Você não tem um guarda-chuva? Que isso, todo mundo tem um guarda-chuva. Você não tem um guarda-chuva? Don't you have an umbrella? Don't you have an umbrella? Don't you have an umbrella? Você não tem um guarda-chuva? Aí pergunta assim agora, por que você não tem um guarda-chuva? Repara que agora é uma pergunta com question word, mas ela tá negativa ainda, tá? A pergunta é, por que você não tem um guarda-chuva? Como é que faria ela? Fala aí, ficaram mudos, pessoal. Por que você não tem um guarda-chuva? Quem pode me falar essa? What do you have umbrella? Deu uma falhada no início do teu áudio. Fala de novo, por favor. What do you have an umbrella? Não, mas aí é... Por quê? Por quê? Ah, why? Why? Você não tem? Seria. Por que você não tem guarda-chuva? Fala aí. Why do you have? Why don't you have? Isso aí. Agora repete uma vez só, vai lá. Why don't you have an umbrella? Why don't you have... Ó, aqui pode fazer o seguinte, tá, pessoal? Vocês podem juntar esse som. Não só podem, como devem, tá? An umbrella. An umbrella. Então, why don't you have an umbrella? Repeat. Why don't you have an umbrella? What you have a white umbrella? An umbrella. An umbrella. Aqui, ó. Umbrella. Umbrella. Vou botar aqui, ó. Umbrella. What you with umbrella? O Jefferson, fala assim, ó. An umbrella. And the weather. Umbrella. An umbrella. Umbrella. Isso, an umbrella. And Boa. umbrella. Tá sublinhado assim, pessoal? Porque isso aqui a gente vai What falar you junto. umbrella? An umbrella, tá? É junto. An umbrella. And umbrella. Isso aí. Beleza. Então, vamos lá. Então, entendemos como é que se forma a frase com o verbo to have. Beleza. Só que o have tem uma situaçãozinha aqui importante, tá? Como é que eu falaria? Me responde alguém aí, quero ver se vocês sabem. Como é que eu falaria a seguinte frase? Ela tem cabelo longo. Ela tem cabelo longo. Como é que eu falo essa frase, pessoal? She have long hair. De novo, por favor. She have long hair. Ó, ela é she, beleza? She has. Sorry. Opa, agora chegou onde eu queria. She has long hair. Olha o que aconteceu aqui, pessoal. Yeah. Olha o que aconteceu aqui. Muito importante. Lembra que quando a gente aprendeu lá os primeiros verbos, e a gente aprendeu a falar da terceira pessoa do singular, falar de ele e ela, a gente aprendeu a regra como adicionar S, ES e ES no final dos verbos. Lembram disso? Bota um joinha na tela aí, só para saber que vocês estão acompanhando. Vocês lembram disso? Obrigado, tá todo mundo aí, beleza. Então, o que acontece? O verbo have, ele é uma exceção dessa regra, tá? A gente não pode falar haves, beleza? Em vez de falar haves, a gente vai falar has, beleza? She has long hair. Frase She afirmativa. has long hair.
She has long hair. She has long hair. E aí é o seguinte, para eu negar essa frase, quem lembra? Como é que eu falo? Ela não tem. Como é que eu nego uma frase na terceira pessoa? Quem lembra dessa? She hasn't. Não é she hasn't. Quem lembra? Como é que eu faço uma negativa na terceira pessoa? Como é que eu falo assim, por exemplo, vamos esquecer o have e vamos falar assim, ó, ela não gosta de chocolate. Como é que eu falo ela não gosta de chocolate? Quem lembra? She doesn't. She doesn't. Mas vamos lá, fala a frase toda. Ela não gosta de chocolate. She doesn't like chocolate. She doesn't like. Desculpa, verdade. She doesn't like chocolate. Agora, como é que eu falo ela não tem cabelo comprido, cabelo longo? Se com like era she doesn't like chocolate, como é que é com have agora? She doesn't have She doesn't have. long hair. Isso aí. O que aconteceu aqui, pessoal? O que aconteceu foi o seguinte. O have, ele tinha a regra aqui, só que ele é a exceção, né? Então, ele virou has. Só que lembrem o seguinte, na negativa, quem pega a regra é o auxiliar do. Então, o do não vira mais don't, ele vira doesn't. E aí, o verbo principal da frase, ele volta ao normal. Então, she has, mas na negativa, she doesn't have. She doesn't have. Repete daí. She doesn't have long hair. She doesn't have hair. She doesn't have hair. Agora vamos para interrogativa. Como é que a gente pergunta? Ela tem cabelo longo? Ela tem cabelo longo? Quem pode perguntar isso daí? Cadê? Tô sentindo falta ali, ó. Cadê o pessoal que fala mais ali? Vamos, Valesca, fala comigo. Cadê? Naí. Does she have long hair? Isso. Does she have long hair? Does she have long hair? Ela tem cabelo longo? Does she have long hair? Como é que eu responderia essa pergunta? Como é que eu respondo essa pergunta? Yes, she does. Perfeito. Yes, she does. Ou no, she doesn't. Yes, she does. No, she doesn't. Beleza. Vamos perguntar agora a negativa. Ela não tem cabelo longo? Ué, ela não tem... A Bruna Marquezine não tem cabelo longo? Como é que eu pergunto isso? Ela não tem cabelo longo? Doesn't. Vai. Cadê? She doesn't long hair. Doesn't. Doesn't she have Long hair? long hair? Doesn't she have long hair? Doesn't she have long hair? Ela não tem cabelo longo? Doesn't she have long hair? Question word. Vamos perguntar assim. Para essa frase fica estranho, né? Porque ela não tem... para essa frase fica estranho. Para essa frase aqui vai ficar estranho botar um question word, tá? Seria mais ou menos como é o cabelo dela, mas aí a gente mudaria, não teria o have, tá? Vou tirar aqui, vou isentar o question word desse contexto aqui. Mas vamos lá. Aqui agora, pessoal, a gente tem uma carta na manga, a gente tem uma nova habilidade, tá? Quando a gente aprende a falar esse tipo de frase, automaticamente, agora a gente já tem capacidade de descrever as pessoas, tá? Com o vocabulário que a gente já aprendeu nas últimas aulas e nessa aqui, a gente consegue descrever as pessoas. Então, por exemplo, tá? Vamos pensar numa pessoa aqui que todo mundo conhece. Deixa eu pensar aqui. Fala para mim aí uma atriz famosa que todo mundo conhece.
Fala aí, uma atriz famosa que todo mundo conhece. Fernanda Montenegro. Fernanda Montenegro. Beleza. Vamos descrever ela, né? A Fernanda Montenegro. Então, vamos pegar aqui. Todo mundo consegue lembrar da Fernanda Montenegro? Ou eu boto uma foto dela aqui para você lembrar vocês? Deixa eu pegar. Sim. Deixa eu ver se eu consigo pegar uma foto rápida dela aqui. Bom, essa aqui ó, é a Fernanda Montenegro, tá? Para quem não lembrava dela, esta senhora aqui, uma das atrizes mais famosas do Brasil. Beleza. Então temos a Fernanda Montenegro. Agora a gente vai descrever a Fernanda Montenegro. Beleza? Deixa eu botar isso aqui. Sim, ela pode vir para cá. A gente pode escrever aqui. Beleza. Então, a gente vai falar assim, por exemplo. Vocês acham que a Fernanda Montenegro, ela... Vamos falar primeiro do verbo have, que a gente sabe, né? Ela tem cabelos curtos, né? Podemos dizer assim, né? Então, como é que eu falo ela tem cabelo curto? She have Opa, calma. She have não pode. Ó. She has. She has. She has. She has. Tá aparecendo para você? Ah, tá. Então, vamos lá. Como é que é cabelo curto? Short hair. Short hair. Eu vou botar aqui, ó, em negrito. She has short hair. Vamos falar o seguinte, ela tem cabelo branco, né? Como é que fala ela tem cabelo branco? Ao pé da letra mesmo, tá? She has a white hair. She has white hair. She has white hair. Beleza. O que mais ela tem, pessoal? Ela tem rugas. Ela tem rugas. Alguém sabe como é que são rugas em inglês? 10 segundos. Rugas em inglês. Quem sabe? Renew, sei lá, alguma coisa assim? Pensei por causa do creme. Não, renew é para renovar. Como é que é o creme? Renew é para renovar. Ah, tá. Nada. Rugas são wrinkles. A gente fala wrinkles. Vou escrever aqui, peraí. Ela tem rugas. She has... rugas em inglês é wrinkles. Vou tirar aqui o... She has wrinkles. Beleza. O que mais ela tem, pessoal? O que mais ela tem? Ela tem uma filha famosa. Como é que a gente fala isso? Ela tem uma filha famosa. Como é que a gente fala essa frase? E aí? Quem sabe? She has the famous daughter. Boa, só faltou uma coisinha aí. Você falou the, mas aqui é uma, é o artigo que a gente acabou de aprender. Não é o the. Dois. She has a famous daughter. Tá? Então, ó, famous começa com F, som de consoante, A, beleza? She has a famous daughter. Repete daí. She has a famous daughter. She has a famous daughter. Beleza. Então, a gente já viu aqui algumas características dela que a gente pode falar com o verbo have. Beleza. O que mais a gente pode falar dela agora? Mas vamos usar o verbo to be. Né? Por exemplo, ela é alta ou ela é baixa? O que vocês acham? Baixa. Baixa. Ela é baixa. Como é que eu falo que ela é uma pessoa baixa? Ou somente ela é baixa? Baixa é short também ou não? Baixa é short também. Então, she is short. Diminuir um pouco essa letra aqui, está muito grande. Pronto, she's short. Mas o que a gente pode falar sobre ela?
Ela é tem magra? mais uma coisa que a gente pode usar o verbo have, pessoal. Esqueci aqui, rapidinho. Vamos botar aqui, ó. A gente também usa o have para falar da cor dos olhos. Ela tem olhos do quê? Castanhos, provavelmente, pelo que eu estou vendo aqui. Como é que eu falo ela tem olhos castanhos? Quem sabe essa? Castanha, a gente pode falar a mesma coisa que marrom? Pode sim. She has... Ai, esqueci marrom. Marrom, quem lembra? Marrom é brown. Marrom é brown. Aí, ó. Anderson tá aí, ó. Então, she has brown olhos. Ears. Se escreve desse jeito, mas se fala eyes. Eyes. Só dá um grito, no plural. Eyes. Eu sei, porque era brown belt e agora eu sou black belt. Ah, garoto. Aí sim, hein? Jiu-jitsu. Yes. Brown belt, black belt. Isso aí, brown eyes. Então, ó, she has brown eyes. Ela tem olhos castanhos. Beleza? Fechou. Vitor, como é que fala? Ela tem uma idade avançada. Ela é velha. Podemos falar assim, não é falta de educação, não. Eu queria saber a idade mesmo. Idade avançada mesmo. Idade avançada? É. Ela tem uma idade avançada. Essa é uma expressão que a gente fala em português, idade avançada. Em inglês, o pessoal é mais literal. Eles vão falar que ela é velha mesmo. Entendeu? Em inglês, eles não falam que a idade avança, entendeu? Porque eles são muito literais nesse sentido. Sim, mas manda alguma coisa que seja... She is old? An old person. Ela é uma pessoa velha. Ou só she's old. Idade é como idade em inglês? Idade em inglês é age. Beleza? Idade é age. Então, tipo assim... Cara, eu nunca ouvi ninguém falar, tipo, ela tem uma idade avançada em inglês. Ficaria estranho, soaria estranho. Não é comum falar isso, tá? Nem sei como é que... Essa frase de cima, ela é uma pessoa velha? Oi? Essa de cima, essa frase, é o quê? Ela é uma pessoa velha? Ela é uma pessoa velha. Tá? Ela é uma pessoa velha. Mas o que a gente pode falar? Ela é magra ou ela é gorda? Magra. Ela é magra. Como é que fala ela é magra? Slim. Boa. She is slim. O que é o slim, pessoal? O slim é o magra para mulher, tá? Quando a mulher é magra, assim, tipo, num sentido normal, a gente fala slim, beleza? Para o homem, a gente fala thin. Thin. Com PH. Thin. Nossa, não sabia. Pensava que para homem também seria slim. Não, slim é só para mulher. Só para mulher. Slim. Slim. Ela é magra. She's slim. Luiz, pode escrever para homem? Como que escreve? Ó, para homem é assim, ó. Aqui. Magro. Thin. É você falar sim em inglês, só que com a língua entre o dente. Thin. 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 Isso aí. Thin. Bom, então aqui, pessoal, a gente já tem, né, a capacidade de a gente começar a descrever pessoas. Então, ela tem olhos castanhos, ela tem cabelo curto, tem cabelo longo, tem não sei o que lá. Vamos aprender aqui algumas variações de vocabulários para descrições de pessoas, tá? Então, vamos usar o exemplo da Fernanda Montenegro para a gente poder aprender outros tipos de vocabulários. Então, aqui, ó, no lugar do cabelo, vamos colocar algumas variações de cabelo. Por exemplo, o cabelo curto, tá ali já, é o short. O cabelo longo, a gente fala long, beleza? O cabelo pode ser ondulado. Como é que eu falo cabelo ondulado? Wavy. Então, ela tem cabelo ondulado. She has wavy hair. O cara pode ter cabelo
encaracolado, ou a mulher pode ter um cabelo mais encaracolado, não é ondulado, é encaracolado. Ó, tá vendo aqui na foto, por exemplo, a Cassie parece ter um cabelo assim mais encaracoladinho, não é, Cassie? Como é que falaria? Eu tenho cabelos encaracolados, cacheados, cacheados. Mulher fala cacheado mais, né? Cacheado. Como é que fala cacheado? Curly hair. Curly hair. Curly hair. Tá cacheado barra encaracolado. Pelo menos no Rio a gente fala assim, encaracolado. Mais o quê? Qual tipo de cabelo? Longo, curto, ondulado, encaracolado? Ah, tem aquele longo liso. Longo e liso, né? Liso, cabelo liso. A gente fala straight hair. Straight hair. Straight hair. Straight hair. Isso. Aqui, pelo visto, aqui, ó, parece que a Valéria has straight hair. Pela foto aqui, a Raíza has straight hair. Jéssica, eu acho que, não sei, a foto parece ser straight ou wavy hair. A Nair é wavy, não é? Me digam se eu estou errado. Mas quem conseguiu ver a foto aqui? Amanda parece ser um pouco curto, na altura do ombro e liso, né? Então seria short and straight, é isso? Short, what, straight. Mas cadê? Valesca, não consigo ver direito se é wavy ou se é curly. Laís é straight. É isso. Jefferson é o quê? Short hair. Fala, Jefferson. I have short hair. I have short hair. Isso aí, I have short hair. Beleza. Sobre cor dos olhos, pessoal. Cor dos olhos. Olhos castanhos podem ser brown eyes, beleza? Olho preto quase ninguém tem, né, cara? Normalmente o olho ou é castanho escuro, né? Preto, eu acho que não existe, né? Geneticamente. Eu acho que é castanho escuro. Como é que eu falo, então, castanho escuro e castanho claro? Como é que eu falo escuro e claro em inglês, pessoal? Quem sabe? Escuro e claro em inglês. E aí, alguém? Claro, é clean. Não, clean é limpo, né? Clean é limpo. Claro. Dark. Opa, escuro é dark. E claro é light. Então, quando você quer falar assim, ó, eu tenho olhos castanhos escuros, I have dark brown eyes. Dark brown eyes. Eu tenho olhos castanhos claros. I have light brown eyes. Eu tenho olhos azuis. Azul todo mundo sabe, né? Blue. Verde é green. E aí, pessoal, tem aquela corzinha. Tem uma galera privilegiada, não sei se algum de vocês aqui tem, que tem um olho bonitão, que é meio caramelo, é um melzinho. Alguém aqui tem esse olho mel, caramelão assim, bonitão? Olho mel. Esse mel, tá? Esse caramelo, a gente chama, né? Seria, não é mel, caramelo, mas seria esse olho castanho bem clarinho, né? Castanho bem claro. Vou botar assim, tipo mel, caramelo. Para a cor dos olhos e para os cabelos, a gente pode chamar de hazel. Hazel. Então, quem tem esse olho bem clarinho, assim, tipo caramelo, tipo mel, a gente fala hazel eyes. E cabelo também, hazel hair, pode ser, tá? Beleza? Para cabelo, vamos botar aqui as cores também de cabelo, né? Cabelo pode ser brown, cabelo pode ser black, mas cabelo pode ser loiro. Como é que fala loiro em inglês? Blonde. Blonde. Blonde hair. Cabelo loiro. É loiro ou louro? Agora eu fico na dúvida, hein? Loiro. Loiro. Beleza. Então, blonde hair.
Bom, vamos lá. Aí aqui, deixa eu ver. Tá, então os outros aqui, pessoal, de short, alta, média, a gente teve uma aula sobre isso, beleza? Vou até, inclusive, falar para vocês que aula foi essa. Foi a aula... agora me pegou aqui. Eu acho que foi a aula do verbo to be. Deixa eu confirmar aqui. Acho que foi a aula 4, a aula do verbo to be. Foi ela mesmo. Aula 4, aula do verbo to be, já tem um link no grupo, tá? A gente falou também sobre como descrever as pessoas, tá? Então tem vários adjetivos lá, tá, pessoal? Vale a pena dar uma olhada lá. O link está no grupo, mas quem quiser, me fala aqui que eu mando o link para vocês. Beleza? Bom, o que a gente vai fazer, pessoal? Qual vai ser o homework? Eu quero que você, tá, se descreva. Então, você vai se descrever. Describe yourself. Tá? Homework. Olha lá, deixa eu mais um negocinho aqui, peraí. Homework. Se descreva fisicamente e se descreva citando características físicas e de personalidade. Se descreva. Beleza? Citando características físicas e de personalidade, tá? Utilize os verbos to be e to have. E o número 2 é o seguinte: descreva alguma personalidade, alguma pessoa famosa de sua preferência. Também utilizando os verbos to be e to have, bem parecido com o que a gente acabou de fazer aqui com a Fernanda Montenegro, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão criar um textinho, pode ser em tópicos, tá? Eu sou alto, eu sou magro, eu tenho cabelo curto, eu tenho cabelo longo, eu sou engraçada, eu sou estressada, eu sou uma pessoa tranquila, eu sou uma pessoa inteligente, blá, blá, blá. Se descreva. Tenta utilizar o máximo de características possíveis, tenta utilizar o máximo de vocabulário possível para se descrever, tá? E também pegue uma pessoa famosa da sua preferência, coloca o nome da pessoa em cima e escreve as características dessa pessoa, lembrando que você vai utilizar frases na terceira pessoa. Então, tem que ter as regrinhas. O have vira has, né? Então, por aí vai. Beleza, pessoal? Ficou claro isso aqui? Todo mundo entendeu? Fechou? Beleza? Bom, spoiler da próxima aula, tá? Spoiler da próxima aula. Na próxima aula, lembra que no início da aula eu falei que a gente ia estudar o have, né? E ele era o ter de posse. Eu falei também que existe o outro ter, o ter de haver ou existir. Então, esse é o spoiler da próxima aula, tá? Vamos aprender como é que fala ter, só que como haver ou existir. Esse é o nosso tópico da próxima aula. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Podemos finalizar? Alguém tem alguma dúvida? Se tiver com vergonha, me fala a dúvida no privado. Se não tiver, fale agora. Ou cale-se para sempre. Nada? De boa? Fechou então, meu povo. Thank you so much. Have a good night. See you next week. Yes? Bye, bye. Good Bye-bye. night. See you. Good night. Good night. Bye bye. Good night.